Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. O programa de hoje está sendo gravado, nós não temos, portanto, a interação direta dos telespectadores e ouvintes da Rede Boa Nova de rádio, mas essa interação pode ser feita por intermédio do nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Por intermédio do nosso e-mail, você manda sugestões, faz perguntas, sugere quem você gostaria de ver aqui no programa Conviver, no diálogo interreligioso, manda suas perguntas, críticas, comentários. É muito importante a sua participação para todos nós. No Conviver de hoje, nós vamos conviver com Leonardo André Fonseca Maia, que é professor, orador e pesquisador da antroposofia. O tema do nosso programa, Rudolf Steiner, Fé e Ciência. Boa tarde, Leonardo, e sinta-se acolhido, ainda que pelo aplicativo Zoom, aqui na Fundação Espírita André Luiz. Boa tarde, Afonso. Muito obrigado pelo convite. Agradeço de coração. Espero que eu saiba aqui responder as perguntas e dúvidas das pessoas aí que estão fazendo parte do programa. Olha, eu tenho certeza disso, você é alguém que eu respeito muito na antroposofia, você está à frente de um trabalho, de uma militância muito atuante e acredito bem preparado aí para responder essa bateria de perguntas. Aliás, o nosso querido Leonardo André Fonseca Maia já esteve conosco, pela segunda vez, e a presença dele hoje, no programa de hoje, foi sugerida. Por que não traz de volta o Leonardo? Faltou falar sobre isso. Ele não falou muito sobre o Rudolf Steiner. Vamos pôr lá um pouco de fé associado à ciência. É possível a associação de fé e de ciência? As perguntas choveram aqui, estão aqui na minha mão. Mas antes de mais nada, vamos apresentá-lo. Leonardo André Fonseca Maia nasceu no Rio de Janeiro, em 23 de julho de 1976. Estuda a antroposofia há 28 anos. Trabalhou em escolas Waldorf e na Associação Sagres. É o administrador da Biblioteca Virtual de Antroposofia. Ministra palestras e cursos relacionados à antroposofia e traduz textos, livros de Rudolf Steiner. Meu querido Leonardo, o que é a antroposofia em palavras ao alcance daqueles que são leigos e que nunca ouviram falar desta ciência, desta filosofia, desta doutrina, desta linha de pensamento? Afonso, a antroposofia, ela é o estudo do ser humano, conhecimento do ser antropos, né? Antroposofia, a sabedoria do ser humano, o conhecimento do ser humano. Então, a antroposofia, ela é um estudo que coloca o ser humano como seu centro de observação e faz suas relações com toda a manifestação em si, né? Então, ela estuda a relação do homem com o cosmos como um todo, considerando o cosmos como toda a manifestação da realidade, né? Muito bem, eu quero aproveitar aqui, fazer um parênteses, mandar um grande abraço a uma querida amiga nossa, que é médica da antroposofia,
a doutora Nakamura, doutora Fernanda Nakamura, que está nos assistindo, que nos incentivou a trazer aqui de volta nosso querido Leonardo. Leonardo, explica assim, na prática, quais são os benefícios que a antroposofia pode trazer a qualquer um de nós? E esses benefícios são restritos àqueles que seguem, que se alinham a essa doutrina, que frequentam suas religiões, ou estão abertos a todos? Olha só, os benefícios da antroposofia, eles podem ser observados em qualquer ser humano, independente do seu reconhecimento à própria antroposofia. A antroposofia, por considerar uma observação do ser humano de forma integral, então ela considera aspectos do ser humano como processos de desenvolvimento. Então, o ser humano, mesmo que ele não conheça a antroposofia, ele pode estar no bom caminho de desenvolvimento pessoal e ter seus reflexos na própria vida, né, em si. E a pessoa que estuda antroposofia apenas tem uma clareza mais formal, né, como um caminho mais consciente dentro desse processo de desenvolvimento. Mas todos nós vivenciamos esse processo de desenvolvimento hoje, né? Sempre, aliás, né? Mas todos os seres humanos estão em um processo de desenvolvimento. A antroposofia só traz uma luz à consciência individual sobre este caminho de desenvolvimento. Muito bem. Então, existe um terapeuta da antroposofia, existe um clínico que é antroposófico, existe, assim, uma ação que se movimenta a partir desses pensamentos. E quais são esses pensamentos? E, aliás, precisamos falar daquele que é o criador da antroposofia. E como é que foi esse processo de iluminação de Rudolf Steiner? Olha só, o Rudolf Steiner, ele é um filósofo que nasceu, ele é austríaco, né? Quando ainda era o Império Austro-Húngaro, ali na região da Croácia. E ele foi estudante, ele estudou matemática, física, química e história em Viena, na Faculdade Técnica de Viena, e depois ele fez doutorado em Frankfurt, na Alemanha, de filosofia, né? O Rudolf Steiner, ele era um auto-iniciado. E esse aspecto de ser um auto-iniciado propiciava a ele experiências diretamente, conhecimento direto em uma esfera superior da realidade, né? E a partir das suas próprias experiências, ele desenvolveu a antroposofia. A antroposofia em si, ela não é uma doutrina, ela é uma tentativa de compreensão da realidade. Acima de tudo, o que a antroposofia busca é compreender a verdade. Então, tudo que você observa buscando honestamente compreender a verdade por trás daquilo que você observa, você está sendo antropósofo nesse tipo de observação. Então, ele buscava compreender a verdade por trás da realidade. E o que ele observou e reuniu de conhecimento é o que a gente conhece como antroposofia hoje, né? Mas a antroposofia em si, a partir dessa perspectiva, ela é a busca pela compreensão da realidade. Ou seja, vamos enfrentar a realidade de frente. Exatamente. Não de costas, como geralmente fazemos, fugindo da realidade e criando aí o pensamento mágico, enfim, Exato. ou fugindo aí nos prazeres da vida, na dependência disso ou daquilo. Me diz uma coisa, Leonardo, você falou em Viena, eu me recordo que Rudolf Steiner retornou ao mundo espiritual, ele faleceu, desencarnou, se não me falha, no ano de 1925. Isso. Em Viena, ele teve algum encontro com Sigmund Freud, o pai da psicanálise, considerado o pai da psicanálise, que residia ali
Eu não sei dizer para você se houve o encontro ou não, mas o pensamento de Rudolf Steiner, ele era um prodígio intelectual, né, que é considerado. E ele abordou várias esferas de conhecimento durante a sua jornada até adentrar especificamente a esfera da pesquisa espiritual, que ele chama, né? Ou seja, uma observação diretamente do conhecimento superior. Mas ele possui, porque na antroposofia a gente considera o homem, ele tem um aspecto trimembrado na alma individual. E o que é um aspecto trimembrado da alma individual? Aquela parcela da alma que se conecta com o mundo exterior, né, o mundo sensível, digamos, que é chamada de alma das sensações. Ele possui uma parcela superior, que é chamada de alma do intelecto, que é a nossa própria capacidade reflexiva de refletir sobre nossas experiências e observações. E ele possui um outro elemento superior na alma, que se chama alma da consciência, que faz a ponte com o aspecto espiritual do mundo. E ele atuava a partir dessa esfera, mas ele observava plenamente as relações do mundo prático, do mundo sensível. E a partir dessa observação do mundo prático, de forma consciente, que surge todas as vertentes que a gente pode trazer hoje como frutos da antroposofia, como a própria pedagogia Waldorf, a agricultura biodinâmica, ou euritmia, ou qualquer outra área da vida. Na verdade, todas as áreas da própria realidade são observáveis à luz da antroposofia, né? A gente tem um tipo de observação da realidade que pode ser realizada em qualquer esfera da manifestação. Aliás, deve ser feita em todas as esferas da realidade. Muito bem. Leonardo, vamos falar um pouquinho a propósito de Rudolf Steiner. O Rudolf Steiner antes da antroposofia, Rudolf Steiner depois da antroposofia. Vamos falar sobre esse momento, se você me permite a expressão, de iluminação, de reverência espiritual, de conscientização, de mediunidade, como você colocar melhor aí na sua experiência. Vamos explicar como foi este start de Rudolf Steiner, porque ele é portador de uma filosofia que é densa, que é cheia de conteúdo. Eu sou profundamente apaixonado e estudioso dos setênios, até eu queria que você também falasse sobre isso. Mas vamos falar da figura daquele que catalisou a revelação da antroposofia, porque ela é interreligiosa por essência. Mas quem vai falar é você. Olha só, Afonso, isso é bem interessante. Na verdade, o Rudolf Steiner, ele é um iniciado de alto grau. E ele teve um processo de desenvolvimento pessoal durante as suas jornadas terrenas, ou seja, as suas pré-encarnações, né, antes de se tornar, né, essa encarnação atual de Rudolf Steiner, que culminou no alto grau de desenvolvimento pessoal. Segundo a antroposofia, quando a gente observa o desenvolvimento humano a partir da perspectiva antroposófica, a gente compreende que o ser humano ele tem um caminho pré-determinado de desenvolvimento, que se espelha, inclusive, na própria biografia humana. O ser humano, quando ele nasce, você tem um pré-determinado que o ser humano ele vai se erguer do chão, vai começar a falar, vai passar pela infância, depois ele entra na adolescência, depois de um certo período ele chega à vida adulta, ali em torno dos 33, 35 anos, ele começa a envelhecer e gradualmente vai se tornando mais velho e até que chega um momento que encerra a sua jornada terrena aqui, né? E isso
na antroposofia, é um espelho do desenvolvimento humano como um todo, macrocósmico. Então, o ser humano, ele vem em jornadas de desenvolvimento que vai transformando a sua própria manifestação aqui na esfera terrena. Anteriormente, o ser humano, ele tinha naturalmente o dom de se conectar às esferas superiores, e gradualmente, com o seu processo de desenvolvimento, chegou um momento em que ele perdeu essa capacidade. Nem todos os seres humanos, alguns ainda permanecem com essa qualidade que traz do processo anterior. Mas futuramente, de acordo com o desenvolvimento pessoal do ser humano, ele vai fazer essa reconexão com as esferas superiores e desenvolver novamente uma clarividência. Os seres humanos que trazem essa clarividência do passado ainda, são médios ou clarividentes atuais, muitos deles trazem essa clarividência de forma atávica, ou seja, ancestral, das etapas anteriores de desenvolvimento do ser humano. Mas o ser humano, através de um processo de autodesenvolvimento iniciático, ele é capaz de hoje também despertar os órgãos superiores e atingir uma clarividência e um alto grau de clarividência, né? Porque a iniciação ele tem alguns estágios, né, que são especificados nos estudos dos mistérios, né? Não só na antroposofia, mas também na antroposofia. E o Steiner ele era um ser com muito desenvolvido. E ele, naturalmente, ele tinha esse dom de clarividência altamente desenvolvido. Então, ele não teve um momento de iluminação. Na verdade, ele é um reflexo de um alto trabalho de desenvolvimento, que ele era um ser altamente desenvolvido de muitas encarnações, né? Poderia ser considerado, Leonardo, como um missionário, um enviado, alguém que veio para a Terra encarnado com uma missão e que no momento azado ele deu ali o início e colocou tudo aquilo de uma forma bastante didática, admirável. Agora fala um pouquinho do Rudolf Steiner, que é o foco aqui, fé e ciência, antes da antroposofia. O Rudolf Steiner, né, ele começou um trabalho com uma editora que ele fazia um trabalho de pesquisa em cima do trabalho de Goethe. Posteriormente, ele foi convidado a dar palestras na Sociedade Teosófica. E ele, quando ele foi dar as palestras na Sociedade Teosófica, ele se colocou de uma forma muito livre naquilo que ele trazia, porque ele não trazia baseado nos estudos da teosofia, ele trazia baseado na pesquisa espiritual fundamentada na sua própria clarividência superior. Só que a teosofia ela é uma escola realmente de mistérios, e ela possui muito conhecimento dentro daquilo que é disponibilizado na teosofia. Obviamente que as pessoas que estudam a teosofia podem ter interpretações dentro das suas próprias perspectivas, né? Mas o conhecimento teosófico realmente ele é muito enriquecedor. E ele encontro de muito do que o Steiner observava diretamente através de sua pesquisa espiritual. E ele acabou se tornando secretário-geral por um longo tempo da Sociedade Teosófica, mas sempre em cima dessa perspectiva. O que ele trazia nas suas palestras e conferências na Sociedade Teosófica eram fundamentados na própria percepção do conhecimento e não nos estudos fundamentados da teosofia. Tem essa diferença que é essencial, porque essa é a diferença do estudioso e do iniciado. O iniciado, no caso, como ele era iniciado, ele fazia observação direta na chamada crônica de Akasha. Em determinado momento do seu processo dentro da Sociedade Teosófica, ele acabou se separando por divergências em relação a um elemento central, que é o próprio Cristo. A posição da Sociedade Teosófica
em relação ao Cristo não satisfazia os anseios e as observações de Rudolf Steiner em relação à posição de Cristo na evolução humana. E aí, também com algumas questões que surgiram em volta do Krishnamurti, né, que a Sociedade Teosófica acreditava que era Cristo, voltando, né, a volta de Cristo, ele acabou gerando algumas divergências, ele acabou se separando e, a partir de então, ele começou a trabalhar em cima da fundação da antroposofia. Ô Leonardo, você pode nos falar sobre o conceito de medicina antroposófica e como é que essa medicina se diferencia da medicina convencional? A ciência aceita essa medicina antroposófica? A medicina antroposófica, ela é a observação da arte médica a partir da perspectiva, à luz, né, que a gente chama na antroposofia, à luz do conhecimento antroposófico. A questão principal é que a antroposofia, ela considera elementos que a ciência médica natural, tradicional, não considera, que são os elementos suprassensíveis. A percepção do ser humano atual, como eu citei na descrição do caminho iniciático, né, de Rudolf Steiner, a ciência médica tradicional, ela não considera os aspectos superiores ou suprassensíveis da realidade. E a ciência médica acaba acatando alguns aspectos justamente por ter a antroposofia como guia. Então, ela amplia, né, a observação da arte médica para as esferas superiores. Também é chamada, né, de arte médica ampliada na antroposofia. E, obviamente, que a ciência natural ela não considera muito dos aspectos suprassensíveis, né, praticamente todos. A ciência materialista ela considera só o que é experimental da perspectiva dos sentidos comuns do ser humano, né? Então, muitos dos aspectos não são considerados, mas como a antroposofia ela integra a realidade objetiva, é essencial para o desenvolvimento do ser humano integrar a realidade objetiva, então ela vai ao encontro da ciência médica tradicional e agrega muito conhecimento que não é integrado à ciência tradicional. E aí acaba tendo uma visão que contribui muito com o desenvolvimento dessa arte médica em si, né? Que é a medicina. Leonardo, tem um pensamento aqui de Rudolf Steiner que está no livro dele, Sabedoria e Saúde. Eu vou ler e eu queria ouvir o seu comentário esclarecedor. Ele diz assim: a sabedoria enche o homem de força vital e a força juvenil é algo que o torna forte e vivaz. Tal sabedoria abre a alma e é o germe do amor. Saber, conhecer, ser sábio é o fundamento de todo o poder de ajuda ao homem. O ser humano, ele é o fruto de uma confluência de forças superiores que culmina naquilo que ele é. E o ser humano, e a saúde do ser humano, é o equilíbrio do seu veículo terreno com essas forças superiores que fazem parte de sua própria natureza. O ser humano, ele perde a saúde quando ele se desconecta desses fluxos superiores de sabedoria, porque ele é um fruto de uma sabedoria profunda. O ser humano, ele é a confluência de um núcleo de consciências que culmina naquilo que ele reverbera no mundo terreno. E o ser humano, quando ele se desconecta desses princípios superiores, ele pode gerar uma degeneração da própria organização
mundana daquilo que ele é. E ter um conhecimento, uma sabedoria de como funciona o mundo em si, porque o mundo em si não é apenas aquilo que nós observamos materialmente, mas ele é uma confluência de forças ocultas também. E aí ele entra num equilíbrio mais profundo em relação à sua própria natureza, e esse equilíbrio é o que reflete a própria saúde, né? Então, sabedoria vai ao encontro diretamente com a saúde. Um exemplo mais simples da gente observar é que se você, na ciência tradicional, se você não dormir bem, você não vai ter uma saúde boa. Inicialmente, você não pode perceber tão diretamente, mas se você começar a não dormir bem durante alguns dias, você vai perceber que vai ter um reflexo na sua saúde. Se você não se alimentar bem, a mesma coisa. E assim sucessivamente. Então, ou você sofrer de ansiedade, depressão, você vai ter seus reflexos na saúde. E você saber disso já é um princípio de sabedoria. E quanto mais profunda é a sua sabedoria, maior será o reflexo na sua própria saúde. Você está vendo aí, esse sou eu, o Afonso, mas você está vendo aí no programa Conviver de hoje, esse jovem aí, repleto de sabedoria, essa juventude toda, é o Leonardo André Fonseca Maia, administrador da Biblioteca Virtual de Antroposofia, que ministra palestras e cursos relacionados à antroposofia e traduz textos de Rudolf Steiner, que é o pai, posso falar assim, é o pai, digamos assim, entre nós, da antroposofia. Ô, Leonardo, você está vendo que eu estou aqui num ambiente livresco, não é? Eu estou aqui com livros, com a nossa biblioteca, e eu estou vendo aí que não tem prateleira e não tem livro. Como é que se explica isso? Está tudo na biblioteca virtual? Fala um pouco dessa biblioteca virtual, que ela existe mesmo. Olha só, realmente eu tenho poucos livros físicos e acabo estudando mais pelas palestras que são as conferências de Rudolf Steiner, não só de Rudolf Steiner, né? A gente tem que estudar a observação de grandes estudiosos em cima do conhecimento trazido por Rudolf Steiner, porque realmente compreender a realidade do mundo não é uma tarefa fácil. E estudar Rudolf Steiner e a antroposofia também não é simples, né? Então, a gente precisa de... Todo suporte é bem-vindo. E a gente tem na internet praticamente todas as conferências que Rudolf Steiner deu, né? E são milhares de conferências trazendo todo o conteúdo que culminou no que é a antroposofia hoje, né? E a antroposofia, ela não é um conhecimento estático, isso é muito importante da gente observar. Segundo a própria observação dela mesma, da antroposofia, tudo que a gente observa, absorve de conhecimento de forma passiva, ela se torna informação ou conceito morto, também chamado de pensamento morto. E nós temos que avivar, através do nosso próprio pensamento, esse conhecimento para ele se tornar consciência, né? Para que concebamos aquilo que estamos lendo, né? Criar uma concepção real daquilo que está sendo trazido no estudo, né? Isso é muito importante para a gente que está estudando antroposofia. Não absorver como um dogma do que o Rudolf Steiner trouxe, mas realmente compreender e nos apropriarmos do conhecimento. Isso é uma individualização do próprio conhecimento e atuar a partir do pensamento vivo, que é a grande tarefa do ser humano atual, que é na antroposofia chamada de alma da consciência. Quando eu tomo consciência das coisas, eu estou atuando a partir da alma da consciência. Se eu só absorvo um conhecimento de forma inconsciente, eu estou replicando uma informação e não tomei consciência realmente daquilo que é trazido. Esse é um ponto bem importante
para a gente que estuda antroposofia. Não basta ler e decorar o conteúdo. A gente precisa criar a concepção correta daquele conhecimento que está sendo trazido, né? E do mundo em si, né? Não só do conhecimento trazido. Na nossa observação do mundo, o grande desafio é a gente compreender aquilo que está se manifestando diante de nós. E isso é realizado através desse elemento que é chamado de alma da consciência. Eu tomo consciência do mundo. Você não imagina como é importante essa sua colocação nesse instante. Outro dia, uma senhora, uma pessoa bastante simplória, ela disse: Afonso, eu tenho dificuldade de ler e vou lendo. Eu digo: continue, persevera, não para, continua, lê com calma, medita. Ela disse: não, estou fazendo coisa melhor. Eu vou deitar, coloco o livro debaixo do travesseiro. Eu fiquei pasmo porque ainda existem pessoas que pensam assim. Ô, Leonardo, fala um pouquinho nesse instante sobre os setênios. De 7 em 7 anos, desde que você reencarna, a coisa muda. Isso é fascinante. Esse tema daria até um programa inteiro aqui, se você me permite a minha intromissão aí na sua resposta. Não, esse é um dos conhecimentos, né, que é trazido também na antroposofia. Ele não é exclusivo, inclusive, da antroposofia, né? Tem que lembrar isso, que a antroposofia, ela busca a verdade. E a verdade não é de exclusividade da antroposofia. Onde há verdade, nós nos encontramos. E esse é o caminho que todos nós, como humanidade, deveríamos fazer, né? Porque, na verdade, nos encontraremos sempre, né? E os setênios, ele é um dos conhecimentos mais proeminentes, né? Porque é muito interessante realmente. O ser humano, ele passa etapas de 7 anos que têm características bem específicas durante a sua biografia. Esse processo, como eu citei um pouquinho antes no programa, ele é um espelho do desenvolvimento macrocósmico, né? Porque os setênios, ele acontece em etapas de 7 durante toda a biografia do ser humano. E a própria evolução da humanidade, de forma macrocósmica, né? Do ser humano como um todo, né? De toda a humanidade, também acontece em ciclos que, em espiral, vão se repetindo e culminando no desenvolvimento que nós somos expressão, né? O ser humano, ele não é isso, ele é um processo no tempo, né? E é interessante a gente observar o que está acontecendo em cada setênio e o que está sendo desenvolvido em cada setênio, né? Então, tendo uma consciência dos processos que acontecem durante esses processos no tempo, durante a nossa biografia, traz muita clareza para o nosso próprio autodesenvolvimento. Uma coisa interessante é que a pedagogia Waldorf, que eu acredito que seja a grande vitrine da antroposofia hoje no mundo, ela é baseada nos 3 primeiros setênios a partir da luz da antroposofia. Então, o que é isso? O ser humano, o pedagogo, ele observa o que está acontecendo com o ser humano nos 3 primeiros setênios e dali surge o trabalho pedagógico do professor Waldorf, da escola Waldorf, né? E é interessante a gente observar que justamente os 3 primeiros setênios, ou seja, dos 0 aos 7, 7 aos 14 e 14 aos 21, eles são uma retrospectiva de todo o desenvolvimento da humanidade até a etapa presente. Olha que incrível isso. O ser humano, ele só é o ser humano atual quando ele termina essa etapa, entre 21 e 24 anos. Aí, ele é o ser humano atual. Até então, ele está passando uma retrospectiva de toda a evolução macrocósmica, desde a formação do zigoto até o final da adolescência. E cada etapa tem uma característica específica de desenvolvimento. Está acontecendo inúmeros processos, e isso
culmina com 21 anos a chegada propriamente da consciência humana moderna, que é quando o ser humano se torna adulto propriamente dito. E isso continua também dos 21 aos 28, dos 28 aos 35, também outra característica, 35 aos 42, 42, 49, 49, 56 e depois até os 63. Depois a gente continua um desenvolvimento também, né, obviamente, mas a biografia humana, né, dividida em setênios, ela geralmente é estudada até os 63 anos. Obviamente que a gente tem uma continuidade, né? Hoje o ser humano ele é normal alcançarmos aí 80, 90 anos, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Passou daí, está no lucro. Ô, Leonardo, eu quero agradecer a você. Leonardo André Fonseca Maia, professor, orador e pesquisador da antroposofia, hoje trazendo para nós Rudolf Steiner, Fé e Ciência. Quero agradecer também a produção do programa Conviver, Fábio Bettinassi, diretamente de Araxá, terra da Dona Beija, Minas Gerais, Alex Monteiro, que não está tão bem assim, está aqui em São Paulo, no bairro do Bom Retiro, mas está muito feliz no apoio à produção. Regina Prata, querida, na divulgação, nossa querida Silvana Zandomeni, os trabalhos técnicos competentes, Jefferson Carvalho e Rogério Palma, nossos amigos, na edição primorosa, Edi Pontes, na supervisão que nos dá bastante tranquilidade, o apoio de Júlio Sena. Nesses minutinhos finais aí, o poder da síntese, meu caro Leonardo. Mas vamos fazer um programa sobre os setênios, viu? Já fizeram essa sugestão, mas tem que falar de Rudolf Steiner antes para entrar nos setênios. Nesses minutinhos finais, eu gostaria que você nos respondesse se a antroposofia acredita que estamos vivendo um final dos tempos ou uma transição planetária. A antroposofia acredita nas teorias apocalípticas, nas profecias antigas no Apocalipse, Leonardo, querido? É uma pergunta bem profunda essa, ainda mais para falar de forma bem rapidinha, mas olha só. Como eu falei, exatamente como os setênios, nós temos as qualidades específicas que estão desenvolvendo em cada etapa da vida, o ser humano, numa esfera maior, ele está desenvolvendo também características específicas para o seu próprio desenvolvimento. O momento atual, realmente, ele é bem delicado para o desenvolvimento da humanidade. Segundo a perspectiva da antroposofia, o ser humano ainda tem várias etapas, um longo caminho de desenvolvimento. Porém, não há garantias que o ser humano vá alcançar essas etapas futuras, nem como humanidade, nem como individualidades, tá? Porque a gente pode chegar, grupos de pessoas alcançarem uma etapa de desenvolvimento futuro e grupos de pessoas não alcançarem o desenvolvimento correto necessário para cada etapa, né? Então, hoje nós temos um desafio de desenvolvimento da alma da consciência, que é o elemento superior da alma, que faz reconexão com o elemento superior da organização humana, que é o espírito de forma trimembrada, né? O ser humano, na segunda antroposofia, ele é formado de corpo, alma e espírito. E esse elemento que está sendo desenvolvido nessa etapa atual é justamente a alma da consciência que faz a ponte da organização terrena com o espírito. Então, é um desafio bem grande, porque o ser humano agora ele deve fazer essa reconexão com o espírito de forma autoconsciente e individual. Tomar o seu destino nas próprias mãos. E isso depende de um caminho de autodesenvolvimento. Como eu citei no começo do nosso encontro, o ser humano ele era clarividente no início, né, da sua jornada, e aos poucos ele foi perdendo essa clarividência. E a antroposofia, no momento atual, na época atual, o ser humano ele está no cume do âmbito material e ele perdeu completamente a percepção dos mundos superiores. E a antroposofia vem para ajudar o ser humano a fazer essa reconexão baseado na força que foi disponibilizada a toda a humanidade através da vida do Cristo.
Cristo veio para redimir o ser humano da sua queda. E a queda é justamente poder atuar em liberdade contra as forças da sabedoria divina, daquela harmonia divina, quando nós éramos ainda inconscientes de nós mesmos. Com a queda, o ser humano tomou consciência de si próprio, mas, como consequência, pôde atuar contra essa harmonia divina que é chamado de pecado, né? E a antroposofia ela vem nessa etapa para ajudar o ser humano a fazer essa reconexão com o elemento superior e fazer novamente uma ascensão de volta ao espírito. E isso vai ocorrer naturalmente, mas o ser humano corre um risco também de ele não fazer essa conexão e sofrer o que nós chamamos na antroposofia de segunda queda. E aí nós fugimos da evolução chamada regular, né? A gente, fazendo uma ponte com a biografia humana, né, que a evolução humana ela é um reflexo na biografia humana. É como você observar o desenvolvimento do ser humano, né? A gente vai crescer, passar pela puberdade, chegar ali à vida adulta, depois começar a envelhecer e a um momento a gente morre. Não necessariamente vamos passar todas essas fases. A gente pode sofrer um acidente ou sofrer uma doença grave na pequena infância e não passar por essas etapas. O mesmo pode acontecer com toda a humanidade. A gente não conseguiu o nosso desenvolvimento correto da alma, da consciência atualmente, e nós chegarmos ao fim do desenvolvimento evolutivo regular. E aí caímos para outro processo de desenvolvimento. E aí, essa é uma imagem, digamos, apocalíptica, que faz parte da etapa atual, inclusive, do ser humano. A gente está numa época realmente de grande provação, e se a gente fizer uma observação honesta e sincera e perspicaz da realidade do mundo, nós vamos ver que nós estamos lidando com uma grande dificuldade de alcançar esse elemento superior que é representado na consciência crística, que se traduz nas próprias qualidades que nós vemos na imagem de Cristo, né? Como compaixão, perdão, amor ao próximo, respeito e etc. Né? O ser humano hoje ele está muito preocupado numa autoafirmação ideológica que se desconecta desses princípios que passam a permanecer de forma apenas intelectual na sua alma e não permeiam sua vivência realmente de mundo. E isso pode realmente trazer uma queda ao ser humano, tanto como indivíduo, cada um em sua esfera, e numa esfera maior, macrocósmica, como humanidade. Então, realmente, a gente tem esse aspecto delicado aqui nessa atual época, chamada época do desenvolvimento da alma, da consciência, atualmente, segundo a perspectiva da antroposofia. No programa Conviver de hoje, Rudolf Steiner, A Fé e a Ciência da Antroposofia, por Leonardo André Fonseca Maia, professor, orador e pesquisador da antroposofia. Agradeço em nome da Fundação Espírita André Luiz a sua presença, os seus esclarecimentos. Leve aos companheiros da antroposofia que levam adiante essa ciência, essa filosofia, e por que não dizer esta religião, adiante o nosso abraço, o nosso respeitoso cumprimento, a nossa certeza de que essa contribuição é relevante para o progresso da humanidade. E a você que nos acompanhou pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, pelo nosso portal mundomaior.com.br, o nosso muito obrigado. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde, e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Você acompanhou programa Conviver.